que a gente pôde observar nessa eleição é o quê? Que a sombra que tá vindo à tona é de quê? Quais são as características desses dois personagens? Gente, é o tal do... que a gente chama de pegar pra Cristo. Olá, pessoal! Meu nome é Carline, para quem não me conhece, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu estou gravando este vídeo justamente numa tentativa de desconstruir aquela frase que a gente sempre ouve: o brasileiro não sabe votar. Gente, quem diria, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar sobre política, porque é algo muito particular e porque também é um assunto, gente, que a gente coloca o dedinho justamente o quê? Na sombra. Mas é qualquer sombra? Não. É a sombra de uma nação inteira. Então, você tem a dimensão da reação que isso pode acontecer? Pois é. Então, é a sombra do inconsciente coletivo de uma nação. Mas se a gente ficar nessa perspectiva de arranjar culpados, por exemplo, o brasileiro não sabe votar. A culpa é de quem? De políticos? Dos brasileiros, como se a gente não fosse brasileiro. Enfim, alguém tem culpa? Não. Culpa é aquela coisa assim de condenação, certo? Mas eu diria que temos responsabilidades, pois cada um nutrimos uma sombra dentro da gente, que essa sombra nossa reverbera na sombra desse coletivo que é o Brasil. Então aqui a gente vai falar, brasileiro não sabe votar? Eu acho assim que, se eu fosse parar para analisar, eu falaria assim, o brasileiro na verdade não é saber votar. Nós brasileiros não sabemos, é sobre projeção dessa sombra. Então não é sobre não saber votar, é sobre não saber sobre projeção de sombra, entende? Vamos falar mais aqui, vamos elucidar um pouco mais para a gente conseguir sair dessa mesmice, essa mesma fala, a cada 4 anos essa mesma fala. Não, gente, as coisas que acontecem ao nosso redor, ela só está refletindo o que temos dentro. E é cada um que faz a memória emocional do Brasil. Vamos fazer aqui uma analogia? Vamos dizer aqui, nós como seres humanos, nós temos em nosso sistema, memórias emocionais celulares. E essas memórias emocionais celulares, elas vão fazer com que aconteça, elas vão influenciar diretamente na nossa realidade, certo? Agora vamos pegar isso e vamos colocar na dimensão Brasil. Faça de conta que o Brasil é um organismo e cada cidadão brasileiro é uma célula. Então as memórias celulares contidas em cada indivíduo acaba influenciando esse ser maior que é o Brasil, entende? Esse organismo maior. Então, gente, querem um Brasil melhor? É necessário uma autotransformação. E o que a gente pôde observar nessa eleição é o quê? Que a sombra que tá vindo à tona é de quê? Quais são as características desses dois personagens? Gente, é o tal do... que a gente chama de pegar pra Cristo. São duas figuras públicas que estão servindo para vir à tona, para emergir as nossas sombras pessoais, entende? Então, quais são as principais características desses dois personagens, né, que vem mostrar pra gente algo sobre nós? Quais são? Então, de um lado, corrupto, ladrão, é o que eu mais escuto falar. Do outro lado, agressivo, torturador, né? Criancice. Gente, você consegue perceber dentro de você essas características? Ou dentro do seu sistema familiar essas características? E eu vou te falar uma coisa que talvez para você vá doer um pouquinho. Quanto mais você se irrita, mais ira é construído dentro de você, mais você
fica irado ou revoltado com uma característica de alguém, mais forte essa característica está enraizada em você. É a sua sombra. Gente, o nome sombra não é sombra por acaso. É uma coisa que você não quer ver ou não quer admitir. Mas, gente, esse negócio tudo aqui vai mudar apenas quando cada um dos integrantes modificarem. Entende? Aí fala, nossa, Carline, mas eu não sou torturadora. Eu observo isso nos lares e ainda as pessoas dizem que é educação. A educação autoritária. Imagina uma criança de menos de 3 anos sendo agredida fisicamente. Gente, se isso não é tortura, eu não sei o que é. Ah, Carline, mas eu tô ensinando. Gente, existem meios de ensinar. E não esse que a gente vem arrastando do patriarcado, daquela coisa autoritária. Não é à toa que um dos candidatos tinha uma forte, né? Tendência não, né? Então, eu não estou aqui criticando ninguém. Eu estou apenas comentando algumas características. Entende? Certo. Agora vamos pro político corrupto ladrão. Vai no Google e digita quais são as características, o que determina uma pessoa ser corrupta. E vê lá, tenha coragem de ver lá o que isso quer dizer, corrupção, quais são. Porque, gente, político, a gente tem uma dimensão muito maior. Mas a corrupção e o roubo é desde uma coisinha, igual mentira. Não existe mentirinha e mentirona, não. É tudo mentira. É tudo farinha do mesmo saco. Então, proporcionalmente, né? Quem não mente? Quem não é corrupto? Quem em algum momento não é ladrão? Quem não tenta tirar vantagem do outro? Cara, ou de situações. Entende onde eu quero chegar? Então, proporcionalmente, temos características que a gente recrimina no político. Esse vídeo aqui, gente, é pra gente tomar posse da nossa real capacidade de mudança. Real capacidade de mudança. Entende? E essa mudança começa por onde? Pela eleição de um político? Se continuarmos do jeito que estamos, vamos perpetuar essa necessidade de escolha, pelo menos pior. Por quê? A gente está querendo fazer a nossa parte? A gente está querendo? Não, a gente não está querendo. A gente está com aquela visão de criança, não, tem que vir pronto para mim. Tem que sair assim, do nada, pronto para mim. Eu não preciso passar por processo nenhum. Eu não tenho nada a ver com isso. Será que não? Será que não? Aí pode falar, não, mas isso não existe, eu sou perfeito. Não, já fiz essa observação e eu sou perfeita. Gente, se você tá aqui no Brasil, não é à toa. E não é questão geográfica, tá? Olhe no seu dia a dia o que você atrai. Porque se eu pegar um imã e um ferro e falar assim, vamos considerar que ser ferro ou ter ferro na sua constituição é uma coisa assim, nossa, que horrível. Vamos considerar isso a título de exemplo. Tá, eu sou uma barrinha de ferro, mas eu falo, não sou ferro. Aí chega o imã, vai e cola. Não, mas gente, esse imã tá errado, porque eu não sou ferro. É a mesma coisa com a escolha de candidato, cara. Mesma coisa, a gente vai eleger o quê? Nessa votação, eu fiz a minha parte, cheguei e falei, gente, agora vamos ver o que o ser humano, o que o inconsciente coletivo da nação Brasil, da nação brasileira, está reverberando mais forte. Vamos observar, porque são os fatos que demonstram. Não é a gente que inventa, não é. As situações são como são, entende? Então, gente, aqui é uma reflexão. Brasileiro, não é que ele não sabe votar, ele não sabe esse conceito de espelho que existe e da dimensão que isso pode representar.
O inconsciente coletivo de uma nação inteira é muito forte. E por que existe esse inconsciente coletivo? De corrupção, ladrão, violento, torturador? Por quê?